Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da nossa CGADB. Aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, é sempre uma alegria, uma grande satisfação ter a sua audiência. E a certeza que eu tenho no meu coração é que essa terça-feira será de grande relevo espiritual da parte de Deus para com as nossas vidas, pois eu não tenho dúvidas de que seremos edificados pelo céu através da vida do nosso convidado. Hoje temos a alegria, temos a honra de recepcionar o pastor Antônio Sabino, pastor setorial do setor 66, Parque Anhanguera. Pastor Antônio, para os mais chegados, para os mais íntimos, pastor Toninho, que alegria te receber, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Obrigado, pastor André, os nossos irmãos, os nossos ouvintes, a paz do Senhor a todos. É para mim um motivo de alegria poder estar junto aqui participando desse trabalho tão importante aqui, irmãos, e eu venho aqui agradecer primeiramente a Deus, ao nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e também ao vice-presidente e presidente da CGADB, pastor José Wellington Costa Júnior. Agradecer ao pastor André por esta oportunidade, a irmã Samara, que está também aqui neste momento, e eu estou grato a Deus por participar desse trabalho mais uma vez. Pois é, pastor Toninho, é uma alegria ter o senhor hoje aqui conosco, participando do Confradesp em Revista. O pastor é uma figura muito querida pela nossa igreja, pela nossa diretoria, pelos nossos pastores presidentes. E antes de eu conhecer o pastor, eu falo no quesito de ter a sua amizade, de ter cumprimentado, mas só de observar o pastor de longe, eu já passei a ter uma admiração. O pastor sempre sorrindo, sempre muito educado, sempre muito cordial. Fala para nós aí, pastor, qual que é o segredo desse carisma? Bem, pastor André, eu penso que é só Jesus na vida, né? Só Jesus Glória que faz isso, né? Porque a gente é feliz pela salvação, perdão dos pecados e ser grato a Deus por tudo que tem feito para conosco, né? A minha vida é um milagre, graças a Deus, por isso eu tenho sempre esse sorriso no lábio, uma forma de gratidão a Deus, e é o meu jeito mesmo, viu? Pois é, pastor. Esse seu jeito, pastor, eu entendo que se identifica muito com o jeito do nosso pastor-presidente. Porque só de olhar para o nosso pastor-presidente, a gente já passa a amá-lo. Sim, né? Sempre certeza. Muito carismático, muito alegre, muito educado, a pessoa que atende a todos que o procuram. Sim. E a gente vê essas características no senhor. Não sei se o pastor está procurando se espelhar no presidente, mas se está fazendo isso, está conseguindo conseguir com excelência ter as qualidades do nosso pastor. Na verdade, o nosso presidente é uma referência para a gente, uma referência. E graças a Deus que eu tenho um carinho muito especial pelo meu pastor, o pastor José Wellington, muito, muito grande. Não só ele, mas toda a família. A gente tem um carinho e é uma referência para a gente, né? E graças a Deus pela oportunidade que ele nos dá, a gente está sempre juntos, cooperando
na obra do Senhor. Viu? Pois é. Pastor, o nosso propósito hoje aqui é conhecer um pouco a sua história, né? Muitos que estão nos assistindo agora pelo canal da Confradesp, aos irmãos que estão sintonizados em nossa rádio, conhecem o pastor Toninho aqui das reuniões de obreiro, sempre transitando pelos corredores, resolvendo os compromissos lá do setor, a questão das congregações, mas ainda não tiveram a oportunidade, muitos, de sentar com o pastor e de conhecer a sua história, mas que agora vão passar a conhecer um pouco mais, né, a história, as experiências e os testemunhos que o pastor tem alcançado ao longo da sua jornada com Deus. Pastor, fale um pouco da sua infância. Eu sei que o senhor é natural da cidade de Marília, né, interior de São Paulo. Conte para nós, o senhor vem de um lar cristão? Não, meus pais não eram cristãos. E a nossa família era uma família muito grande. Nós somos 13 irmãos, 13. Família muito grande, eram católicos, não eram crentes. Só que a gente sempre ouvia a palavra de Deus, né? Sempre ouvia a palavra de Deus. E foi através de ouvir a palavra que ela gerou a fé em nosso coração. Eu e o meu irmão mais velho, diante de toda a família, foram os 2 primeiros que deu os passos para Jesus. Glória a Deus. E depois os demais vieram acompanhando a gente atrás. E a sua conversão, ela se deu em que momento? Minha conversão, pastor André, ela se deu assim, quando, ouvindo a palavra de Deus, eu fui tocado pela palavra. Por isso que eu amo a palavra de Deus, tá? Fui tocado pela palavra de Deus, assistindo os cultos, ouvindo e tal. E a palavra de Deus, ela entrou no meu coração. O Espírito Santo foi trabalhando e eu ainda resistindo. Mas um dia, quando ouvindo a palavra, fui tocado muito forte um dia eu comecei a ficar muito preocupado com a minha vida espiritual. Sim. Comecei a entender a palavra, tá? E um dia eu deitar para dormir, é normal, né? Pela primeira vez eu dobrei os joelhos e falei com Deus, falei com o Senhor Jesus, né? Se realmente eu ouvia falar muito do arrebatamento da igreja, meus tios pregavam muito. E quando eles falavam do arrebatamento da igreja, que eu comecei a ficar um pouco assustado, tocado pela palavra. Dobrei o meu joelho, pedi a Deus se realmente o que eles estavam pregando era verdade, que Deus pudesse me revelar. Sim. Como? Através do arrebatamento mesmo. Eu queria ver se isso era verdade, a gente não tinha conhecimento. Mas o senhor ainda não era evangélico. Não evangélico. Não tinha aceitado Jesus. Não, só ouvia a palavra. Mas já falava com Deus em pensamento. Isto, eu fui tocado e comecei a ficar preocupado. Sim. Aí nesse dia eu dobrei o meu joelho sozinho no meu quarto, Sim. casa, e eu pedi se fosse a verdade para ele revelar para a gente. Aí Jesus revelou para mim. Meu Deus, e como foi essa revelação? É muito forte. Eu creio, eu acredito. Eu deitei e fui dormir. Aproximadamente, eu sei que eu acordei umas 3 horas da manhã, muito assustado. Mas aí eu tive um sonho. Um sonho que é uma revelação, tá? Uma revelação. Sim. Quando eu morava no campo, na roça, né? E ali o meu tio, que pregava muito pra gente, né? Daí ele veio e começou a falar de Jesus pra mim, no sonho. Sim. Falar de Jesus pra mim. Então falou que Jesus podia vir e tal, aí eu falei para ele, não tio, deixa isso para quando eu ficar velho, hoje eu sou jovem, vou aproveitar a minha vida. Aí ele falou assim, se Jesus vier hoje, como é que fica? Aí eu falei, não, vocês sempre falam que Jesus vem, não vem nada. Aí naquele momento que eu disse essas palavras a ele, olhando de olho a olho a ele, sim. Aí de repente eu vi, tá? O Senhor começou a descer nos ares, conforme a Bíblia diz. Sim. Né? Conforme a palavra diz. Comecei a ver umas nuvens no céu, e eu vi um varão que foi descendo em pé naquela nuvem branca. Foi descendo, meu tio que estava do meu lado, ele dirigiu a palavra e diz, olha, Jesus está vindo agora. E quando ele disse que Jesus estava vindo agora, e eu comecei a olhar e ver a realidade,
Aí ele foi desligando os pés dele, foi desligando da terra, foi subindo, e daí eu me lembro, ficou gravado, eu falei, eu também quero ir, aí ele só deu essa resposta para mim, você não pode subir porque você não é crente. E começou a falar em línguas estranhas e foi embora. Eu fiquei olhando, ele foi, aquela nuvem veio até uma altura e recolheu ele, foi embora. Sim. Eu fiquei sozinho ali. E naquele momento que eu fiquei sozinho, aquela nuvem branca desapareceu, foi embora. Aí veio umas nuvens negras, preta, escureceu. O dia virou noite. Sim. E quando o dia se tornou noite, com aquelas nuvens muito fortes, aí eu entrei em desespero, eu estava sozinho, né? E naquele momento eu saí correndo, procurando, eu não via meus pais, meus irmãos e tal, né? Aí eu saí correndo, procurando um lugar, porque escureceu tudo. Sim. Então, muito longe, eu vi umas chamas de fogo, bem longe. Aquele clarão de fogo, né? Então, eu saí em direção, era o caminho que eu ia, em direção àquela chama de fogo. Só que quando eu ia correndo, pastor André, é muito sério o negócio. Aí eu comecei a perceber que tinha aquelas cobras enormes que vinham me pegar. Aí leão, todos os bichos vinham para cima para destruir. Eu gritava desesperado. Meu Deus. Aí eu fui correndo em direção àquele fogo. Quando eu cheguei para dar o último passo, era um abismo. Quando eu cheguei, que eu olhei para baixo, a chama estava lá. Aí naquele último passo que eu ia descer dentro, eu acordei. Meu Deus, forte, hein? Forte. E aí essa revelação te impactou. Não, foi demais. Como foi despertar, né, dessa revelação? Dessa revelação. Aí quando eu acordei, aí eu entrei em desespero. De imediato, eu entendi o que eu havia pedido na minha oração na primeira vez. Dobrei o meu joelho, ia dar 3 horas da madrugada. Dobrei o meu joelho e falei, Jesus, tem misericórdia. Eu quero aceitar. Glória a Deus. Aí foi daí que eu tomei a decisão. Aí, por que eu fiquei sozinho? Porque eu tinha meus pais, uma família grande, então você fica pegado em alguma coisa, né? Sim. E só que a partir daí eu falei, não, vou cuidar da minha vida. Glória a Deus. Desespero. Foi daí que eu tomei a decisão, aceitei Jesus e comecei a seguir a caminhada. É forte, hein, pastor? Muito. O senhor contando aí, a gente chega a sentir o desespero daqueles que enfim, não terão esse privilégio de ser arrebatado, raptado, arrancado desse mundo para viver a eternidade com Cristo. Sim. E isso ficou gravado dentro da minha mente e no meu coração. Sim. Aí, a partir daquele momento, eu fiz um propósito com Deus, entreguei a minha vida e falei, Senhor, eu quero servir todos os dias da minha vida, eu não quero deixar. E foi daí que eu comecei. E quando que o senhor procurou uma igreja evangélica? Porque eu já entendo que no momento em que o pastor despertou desta revelação, ao dobrar os joelhos, ali o pastor já professou a sua fé, já recebeu o Senhor Jesus como único suficiente Salvador da sua vida. Mas que momento em que o pastor procurou uma igreja evangélica? De imediato. Isso foi de um sábado para domingo. Tinha uns pontos de pregação lá na roça que os irmãos faziam culto nas casas. Sim. O meu tio frequentava. E a gente ia de vez em quando. No outro dia, 9 horas da manhã, no domingo, eu deixei tudo, corri para casa do meu tio, que era crente da igreja. Aí eu fui para lá, falei, quero aceitar Jesus. E foi daí que eu fui para aquele ponto de pregação, aceitei Jesus. E fiquei firme. E isso o senhor tinha 18 anos de idade? 18 anos de idade. Eu completei 18 anos no mês de junho. Aí quando foi 1º de outubro, aí eu aceitei Jesus. Aconteceu isso comigo, de outubro do mesmo ano. E depois que o pastor aceitou Jesus, teve algum momento de oscilação? Graças a Deus, nunca. Graças a Deus. Até hoje, nunca largou Jesus por nada? Por nada e nem deixo. Oh, glória! Posso deixar tudo. Que bênção. Pois é, pastor. Não dá para deixar porque é uma realidade. É a maior riqueza que o homem ele pode ter dentro de si. Sim. É a presença de Jesus. Eu entendo dessa forma. É isso aí. Não dá para deixar de Jesus. Pastor Antônio, o senhor comentou aí da revelação que teve do arrebatamento da igreja. E antes disso, o senhor já ouvia
Sim. pregações sobre isso. Sim, sim. Pastor, o senhor que é mais experiente, né, já tem aí um longo caminho percorrido no ministério, um caminho percorrido com Cristo. O pastor entende que hoje essa pregação, ela tem entrado em extinção? Eu acho que é até um termo muito forte que eu estou usando, mas, enfim, tem deixado de ser prioridade na pregação dos ministros? Penso eu que sim, eu acompanho os trabalhos e hoje quase, se eu não perceber, se ouve muito pregação digamos aí, em dar muita coisa, menos a salvação. Eu ainda falo de Jesus, do arrebatamento, porque é a realidade. Na igreja que eu estou trabalhando, estou sempre falando, gente, nós vamos embora daqui a pouco. Nosso lugar não é aqui. Sim. Tá? Porque isso ficou marcado e eu tenho que passar. É a realidade, é bíblico. Jamais depois eu fui ler a Bíblia, pastor André. Por exemplo, quando você vê a Bíblia, ela fala exatamente o que aconteceu. Eu não li a Bíblia, eu não conhecia a Bíblia. Sim. E Jesus vem, a igreja vai ser arrebatada e tal. Então, a minha esperança, eu prego, ensino a igreja hoje, todo tempo. Mas falo para ele, olha, esteja pronto para minha família, os filhos, não abro mão. Porque é a realidade. Com certeza. E eu Está em entendo. extinção mesmo, só pedindo licença. A gente percebe, houve algumas pregações, aqueles movimentos e tal, mas termina, fica um negócio, eu fico muito preocupado com isso. Com todo respeito aos pregadores, claro. mas a realidade é essa. E é interessante, pastor, que Jesus ele disse em uma ocasião que se estes se calarem, as pedras Se clamarão. Né? E a gente observa, né, aquelas pedras de gelo do hemisfério ártico e antártico, todos os dias derretendo. Será que a gente pode entender que as pedras ali estão clamando, estão dizendo, olha, estejam apercebidos, está chegando o momento. Com certeza. A natureza, né, a camada de ozônio e tantas tragédias que estão acontecendo, a gente liga o telejornal para assistir ou vai acompanhar algum site de notícia e é sempre tantas fatalidades. Eu entendo, pastor, que tudo isso subjetivamente está pregando e está dizendo, Jesus está voltando, a palavra está se cumprindo. Se cumprindo. Eu não deixo de falar, eu falo. Glória a Deus. A qualquer momento nós vamos, isso é a realidade, né? Com certeza. Só não sabe o dia e nem a hora, mas que ele vem, o que há de vir, virá e não tardará. Está escrito, escritor aos Hebreus. Temos que estar preparado. Agora, avançando um pouquinho mais, pastor, na sua história. Com quantos anos o pastor foi batizado com o Espírito Santo? O pastor se lembra quando viveu essa experiência e como foi? Então, aí é interessante isso, que eu sempre orava, buscava e eu passei a orar. Um segredo aqui para o pessoal, um particular meu, tá? Sim, claro. Eu sempre orava pela minha família, para Jesus salvar os meus irmãos e tal. Então, aquela oração mais de intercessão. A chama estava acesa, porém, intercessão. Sim. E aí um dia um pregador lá, eu fui em vários eventos grandes que Jesus batizava e tal, aí falei, hoje, não acontecia nada. Porque a minha cabeça era pedir, interceder pela família e tal, enfim. Né? Sim. Aí um dia, veja como Deus é bom. Eu ouvi uma pregação, o pastor ensinando, falou, olha gente, primeiro você pede para você o que você precisa. Quando você recebe, depois você vai interceder pelos outros. Opa, aí despertou. Aí ele citou um exemplo. Por exemplo, batismo com o Espírito Santo. Você pede para você. Depois você vai orar pelos outros. Sim. Aí abriu a minha mente. Aí quando abriu a minha mente, eu falei, não, mas esse negócio aí, então eu vou buscar. Aí comecei a deixar um pouquinho, não deixar de orar, mas pedir. Aí eu comecei a sentir mais, cheio da graça. Às vezes eu estava trabalhando na empresa e as lágrimas desciam, aquele desejo, sabe, aquela queimando o coração. Aí um dia eu fui para o círculo de oração das irmãs, nesta congregação que eu comecei a cooperar, né? Aí imagina, irmão, aquela congregação era bem pequena, um trabalho iniciante. O irmão vai imaginar, devia ter lá umas 50, 100 irmãs, nada disso.
Tinha 3 irmãs orando um sábado à tarde. Meu Deus. 3 irmãs. Eu fui para lá. Mas Jesus estava presente. Sim. Porque ele disse que onde houver 2 ou 3... Você entendeu? Então multidão não encanta Jesus. Pode ter 2, 3 que... Aí eu fui para lá, pro círculo de oração. As irmãs me conheciam muito bem. Aí fui lá num cantinho, lá sozinho, dobrei o joelho. Aí quando dobrei o joelho, comecei a falar em línguas. Glória a Deus. Aí as irmãs levantaram, ó, o irmão está sendo batizado com o Espírito Santo, só estava... Aí... Foi batizado de joelho. De joelho. Meu Deus. Orando. Que experiência maravilhosa. Eu comecei a pedir para mim, né? Aí eu entendi. Aí depois que eu comecei, continuei intercedendo. E a partir dali, Deus me usou por misericórdia nas pregações, convidava irmãos para frente, orar por eles. Jesus batizou muitos. Glória. Quantas vezes? Muitas vezes. De orar, vem aqui, você não é batizado. Jesus batizar na hora, assim, foi um negócio muito lindo. Muito E é algo extraordinário, né, pastor? Muito lindo. Você vê a pessoa recebendo o cumprimento da promessa do Espírito Santo, vê ela se alegrando, falando em outras línguas, é algo que renova a nossa fé, renova o nosso espírito. Sim. É algo que é maravilhoso, né? É sobrenatural. Sobrenatural. E pastor Toninho, o senhor tem uma história muito linda no setor da Lapa, setor 3. Conta para nós um pouco, né, das suas experiências nesse setor. Foi lá que o pastor recebeu a chamada do seu ministério? Sim. Na verdade, no interior, quando eu estava cooperando, você sentia aquele fogo ardendo. Sim. O dirigente, o pastor da congregação, começou a levar a gente para umas visitas e trabalho. Começamos meio canhadão, mas ainda aí estava junto, né? Sim. Quando nós viemos para o setor da Lapa, setor 3, nós viemos em 74. Aí paramos ali no setor da Lapa, né? E tinha bem em frente à nossa casa, que a gente foi morar, tinha um salãozinho lá, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E quando eu saí do interior, o meu pastor deu a carta e falou, procura o Ministério do Belém. Glória a Tem Deus. outras portas. Sim. Quando deu lá o salão, eu falei, estou em casa. E foi ali que a gente começou a cooperar. Nós fomos cooperar naquela congregação que estava iniciando, Jardim Iracema. Sabe quantos crentes tinha? 6. 6 crentes. Pontos de pregação que havia aberto lá e o dirigente ficou todo feliz. Tinha 6 crentes lá, né? E passamos a cooperar com ele. Todos os domingos estava pregando no ar livre, todo domingo. Escola dominical, oração e pregação. E foi desenvolvendo o nosso ministério. E ali o pastor começou a receber as primeiras oportunidades? Sim, pregava no culto. Não tinha muito pregador, era o dirigente e a gente só. Aí foi as oportunidades que nós fomos desenvolvendo o nosso ministério, no ar livre, pregando e tal, né? E a gente ficou lá de 74 até 1981. Quando foi em 81, 89, eu passei a auxiliar o trabalho. Fiquei como auxiliar. Nessa mesma congregação? Nessa mesma congregação. Qual o nome da congregação? Jardim Iracema. Jardim Iracema. Está lá até hoje. O pastor, não te cortando, mas o pastor falando da época que ainda era um ponto de pregação, o pastor pregava, recebeu as suas primeiras oportunidades ali, parece que quanto mais pequeno, menor o lugar, é melhor para a gente desenvolver o nosso ministério. Sim. É ali onde a gente aprende, né? Tem experiência, é ali que parece que Deus nos molda para viver coisas maiores. Foi exatamente isso que aconteceu. E a gente ficou lá cooperando. Eu não era diácono. Sim. Cooperador. Sim. E depois o dirigente foi transferido para outra congregação. Aí eu fiquei lá. Aí o pastor da época era o pastor Antonieto Grangeiro, lá da Lapa. Sim. Aí quando ele tirou, que era o meu irmão que também dirigia o trabalho, foi para atender outro trabalho, aí falou, vou mandar um outro lá. Mas eu sei que tem um cooperador lá, deixa ele lá tocar sozinho. Aí eu fiquei lá esperando, falou, até o meu irmão esse dia falando, o pastor Grangeiro falou que ia mandar outro, ele nunca mandou.
Aí eu fiquei conduzindo o trabalho. Interessante que no primeiro culto, como dirigente, né, e tal, Jesus batizou um irmão com o Espírito Santo lá. Oh, glória! Quando batizou o irmão com o Espírito Santo, eu fui até lá para uma reunião, aí o pastor chamou lá, né, o pastor Antonieto Grangeiro. Sim. Aí, cumprimentar, e como que está o trabalho lá? Aí eu falei, bom, tá indo bem, né? Jesus batizou o irmão ontem, ele falou, glória a Deus e tal. Aí ele não mandou ninguém. Sim. Aí eu fiquei conduzindo o culto lá por 81 até outubro, uma escola bíblica, final de escola bíblica. Sim. Aí ele me chamou e falou, vai lá no Belém. Encerramento da escola. E quando cheguei no Belém, eu ouvi lá, naquela época chamava assim, né? Sim. Chamou o meu nome lá, o pastor consagrando para o diaconato. Meu Deus! Assim a queima-roupa. A queima-roupa, só falou... Não teve aquele preparo, olha, eu te chamou para uma conversa, para o gabinete. Não. Só falou, vai para o Belém. Não, vai lá, porque é um encerramento da escola, eu quero os obreiros aqui da Lapa lá. E a gente veio, até estava lotado, lembra do templo antigo aqui. Sim. Lembro como hoje, eu estava num canto em pé lá. Sim. Lotou a igreja, você ficava fila ali do lado. De repente, o pastor José Wellington, nosso presidente, falou, olha, irmão, vai ter uma consagração aqui, vou chamar os nomes e tal. Aí, pela letra A, você imagina, acho que foi o terceiro ou quarto que chamou Antônio de Gassamim. Meu Deus! E na hora que mencionou o seu nome? Ah, meu Deus, eu sei lá, aquela alegria na alma, né? Mas o pastor já estava dirigindo a congregação. Sim, sim. Como cooperador. Como cooperador, eu dirigi de 1º de 81 até o final da escola bíblica, que foi o encerramento em outubro. Sim. Como cooperador, conduzindo o trabalho, Deus abençoando o trabalho. Mas agora na consagração era para o diaconato. Diaconato. Aí o diaconato, aí a gente prosseguiu. Sim. Aí eu fui para casa, prossegui lá, dirigindo o trabalho, todo feliz da vida, porque na época o diácono, ele autorizava menos a ceia. O dia da ceia vinham os presbíteros da igreja, o setor, ele escalava e ia lá. Eu fiquei dirigindo a igreja. Depois foi o pastor Valdir Bíssego. Ele assumiu lá o trabalho e eu continuei como diácono. E era até uma pergunta que eu já tinha separado aqui para fazer para o senhor, mas que bom que a gente já chegou, porque eu não conhecia o pastor Valdir Bíssego, né? Ouço muito falar, até hoje, o nome dele é lembrado. Tem alguns vídeos, né, nas redes sociais que a gente encontra dele pregando com aquela vontade, aquela garra, aquela eloquência, aquele conhecimento e sabedoria que a gente fala, veio do céu isso. Uma coisa muito linda. Eu entrevistei já há alguns meses o pastor Cássio, que também foi formado lá no setor da Lapa e teve o privilégio de trabalhar com o pastor Valdir Bíssego. Pastor Toninho, qual foi a importância do pastor Valdir Bíssego no seu ministério? Muito grande, me ajudou muito. Transmitia pra gente o conhecimento e ânimo para você trabalhar. Ele não era aquele que ficava, não, vai lá, tal. E a gente se espelhava no nosso presidente aqui, que a gente vinha, e como pastor setorial também, que é uma referência para você que está lá, né, convivendo. Eu fiquei 15 anos com ele, foi o tempo dele na Lapa, né? 15 anos, então o senhor pegou todo o período dele de pastor ali no setor da Lapa. Todo o período dele, e ele trouxe a gente muito perto dele, que às vezes eu vinha, quando era o rodízio do carro, eu estava disponível, eu vim muitas vezes aqui na casa dele buscar ele e a gente trabalhou muitos anos junto lá, e ele... Pastor, que privilégio. Foi, instruiu muito a gente. Teve alguma experiência que o pastor viveu com ele que te marcou? Várias. Tem como selecionar uma? Por exemplo, uma coisa que eu achei interessante, ele transmitia aquilo que estava dentro dele, você era contagiado também pela pregação, o ensino. Se o obreiro, ele está na igreja, ele interessa, eu venho aqui no Belém para pegar os cultos, as reuniões, eu fico atento ao pregador até hoje. O interesse para mim é isso, é o ensinador, né, o nosso pastor. Claro. Aí você vai adquirindo a sua experiência e
e aprendendo, né? Porque a gente nunca sabe tudo, vai aprendendo. Sim. E com aquilo você pode transmitir lá na congregação, né? Mas o que eu acho interessante é que continuei como diácono, servindo a Deus. Aí fica uma coisa aqui. Na época, fazer casamento, cerimônia de casamento, Santa Ceia, era os presbíteros que iam. O diácono não era autorizado. Sim. Aí um dia eu cheguei, pastor, vai ter um casal lá, vai se casar na igreja, lá no Iracema, né? E o senhor mandar um presbítero lá, né? Aí ele olhou bem no meu olho e falou, olha, você faz a cerimônia de casamento como diácono. Eu estou te autorizando. Que honra. Eu fiz. E até Glória hoje a é o Deus. pastor que está lá, tem mais de 40 anos de casado. Que bênção. Isso foi o primeiro, né? Sim. E depois ele usava muito a gente, quer dizer, utilizava no atender os trabalhos, né? E o pastor Valdir, ele, além de mandar a gente atender os trabalhos nas congregações, mesmo como diácono, uma coisa que ficou muito interessante quando foi para consagrar para o presbitério, eu estava no culto de sexta-feira de ensino na Lapa, terminou o culto, todo mundo embora, ele falou, Toninho, falar com o irmão. Eu fui lá. Aí chegou, ó, domingo é a ceia no Belém, Santa Ceia no Belém. O irmão vai lá, que eu vou te apresentar para o presbitério. Agora, se cuide que é pesado, o cargo é pesado, eu era novo ainda, né? Aí pôs a mão no meu ombro e carcou assim na verdade. Sim. Aí eu senti o peso mesmo, por Deus. Glória a Deus. Aí ele falou, é pesado o cargo, mas eu preciso do irmão. E aí, separado, consagrado para o ministério. Mas eles, era isso aqui. Que bênção, pastor. Glória a Deus. 6 meses depois que eu fui consagrado para o ministério, aí ele me tirou daquela congregação e levou para a Vila Brasilândia. Perfeito. Mas antes da gente chegar na Vila Brasilândia, pastor, porque eu soube que o senhor ficou 20 anos na Vila Brasilândia. Sim. De 84 a 2004. Meu Deus, olha, daqui a pouco você vai falar para nós o segredo de ficar tanto tempo numa congregação. Eu acredito que o povo lá te amou com todas as forças, com todo o ser, para ter cooperado com o pastor nesse período de 20 anos. Mas antes, uma pergunta. Pastor, eu ouço muitos obreiros, muitos pastores dizendo que a consagração, seja ela até uma separação para ser cooperador ou ser consagrado ao diaconato, para ser presbítero, evangelista, pastor, enfim, a consagração ela não vem de graça. Ela não acontece assim por um acaso. Há um preço que o obreiro ele paga, às vezes uma provação, às vezes uma dificuldade que ele não entende e depois ele vai compreender. Por isso que eu passei por aquele processo. Foi assim com o senhor? Muito. As provações foram de pesada, várias. E daí a gente foi pedindo misericórdia, né? Porque era Deus na vida da gente para você vencer. Sim. Aqueles momentos da vida que a gente passou não foi fácil. Então, por exemplo, para um jovem obreiro que está nos acompanhando agora e ele está passando por uma provação, uma dificuldade e até sem entender o porquê dessa circunstância. Às vezes até indagando, mas Senhor, estou em sua presença, eu estou fazendo a tua obra, cumprindo com a tua vontade, com o teu propósito na minha vida. O pastor pode dizer que é uma preparação de Deus para a aprovação do ministério? Sim, com certeza. É uma preparação, porque Deus não vai te dar nada de graça. Primeiro, passa pela prova para depois ser aprovado. Eu entendo isso, é bíblico, né? Primeiro, prova para depois ser aprovado, né? E a gente passa por aí. E o segredo para conseguir a aprovação, pastor? Só se dedicar, pedir muita misericórdia, porque sozinho a gente não aguenta. Vou citar um exemplo aqui, das minhas provas. Uma, por exemplo, eu tinha o Wellington, meu filho aí, ele tinha o quê? Acho que um aninho de idade. Sim. 1 ano, bebê. E ele teve um problema de desidratação e foi internado no hospital. Sim. Foi internado e cada dia ia pior.
pior, situação pior. E um dia a enfermeira chegou e falou, ó, esse menino vai morrer, tira daqui, transfere para outro hospital e tal. Aí a minha esposa gritou lá, né? Olha, o menino tá ruim, o que vamos fazer? Desespero. Falei, tira. Eu saí da empresa, fui para lá com ela. E o médico pediu, para sair daqui, você tem que assinar um termo de responsabilidade, que eu corri com ele. Aí a gente tirou ele. Que hospital vai levar? Não vamos levar. Aí a gente foi direto para casa. Orei, ungi ele. Fomos na farmácia. O farmacêutico, que até hoje está lá, ele deu soro para a gente. Eu dar um sorinho para ele, mas cuidado. E Jesus curou. O médico, eles estavam praticamente desenganados. Os médicos. Aí está aí até hoje. Glória a Deus. E parece, pastor... E parece que quando a prova atinge um filho, meu Deus, ela dói mais. Mais. E o pastor percebeu que essa prova era Deus te preparando para o ministério. Para o ministério. E exigiu uma atitude de fé. Sim. Porque para o pastor pedir e assinar a autorização para levar o menino para casa, tem que ter muita fé. E não foi para médico mais. Glória a Deus. Ficou em casa, sarou e tal. Depois foi com outros problemas lá na frente, mas daquela lá ele escapou. Olha aí, ó. Eu creio. E pastor, sobre o seu período, a sua gestão lá na congregação de Brasilândia, eu acabei de dizer que o pastor ficou lá 20 anos. 20 anos. Pastor, eu imagino que nesses 20 anos teve muita salvação. Teve muitos milagres, muitas curas, muitos batismos com o Espírito Santo. Eu acredito que muitas coisas aconteceram nessas 2 décadas. Sim. Conte para nós aí, pastor, as maiores experiências que o pastor viveu nesse lugar. Exemplo, quando a gente foi, eu vi que o peso era muito grande, então eu me entreguei mais ao Senhor Jesus, né? Me rendi mais. Eu sabia o peso, a responsabilidade. Naquilo que eu me aproximei, se dedicando, trouxe a igreja para um período de oração, jejum e tal. Aí Deus começou, foi, porque os irmãos olhavam para a gente e não acreditavam. Praticamente era um menino, eu estava com 29 anos, quando assumi a congregação. Muito jovem. Entrando ali nos 30 anos, bem jovem. Então, os irmãos idosos, tinha um obreiro lá que ele tinha 30 anos de cooperação e eu estou chegando agora um menino. Sim. Aí, o que você vai fazer? Eu falei, bom, a única saída minha é o Senhor. Só que Deus havia falado comigo. Deus havia falado. Antes de eu ir, pastor André, Deus preguei na congregação. E sabe aquele dia que você está percebendo que é o último dia seu? Sim. Está sentindo cheio da graça e pregamos a palavra. Terminou o culto e fui para casa, no domingo à noite. Eu não sabia o que ia acontecer. Naquela noite, Deus mostrou para mim um sonho, revelou. Que o pastor Valdir Bícero chegava em casa e falava, Toninho, encerrou seu ministério aqui, vamos para a Vila Brasilândia. Aí eu fiquei com muita dó do trabalho. E no sonho já falou a congregação. O local. Meu Deus. O local. Aí, de repente, isso no domingo. Na segunda-feira, tinha a reunião do Belém aqui, eu não pude vir porque, por causa do trabalho na época, né, não deu tempo para vir. Ele me procurou aqui, na segunda eu não estava, ele catou o carro. Naquela época não tinha telefone, celular, não tinha nada, né? Aí foi lá na congregação, os irmãos estavam orando, aí ele pegou um membro da igreja, Antônio Moro, tal lugar aí. Era 8:45 da noite, bateu na porta. Aí falou, Toninho, vim aqui. Não se assuste não, o que foi, pastor? Uma transferência, fazer uma transição de obreiro. Beleza. Aí ele falou, preciso do irmão na Vila Brasilândia. E contou a história que estava acontecendo lá, tem um vento meio pesado, um entendimento lá. E assim que ele terminou de falar, aí ele falou, quero saber do irmão, a esposa está pronto, dá para atender, lá é assim. Mostrou a dificuldade maior que estavam passando. Falei, pastor, Deus já me falou. Se o senhor quiser, eu tô lá. Ele falou, você vai mesmo? Falei, a hora que o senhor mandar. Amanhã, 7 horas. 7 horas da noite, ele encostou o carro, estava comigo, encostei atrás dele, assumi a congregação. Glória a Deus. Aí fui. Aí eu fui seguro que Deus havia mostrado para mim, pastor André. Interessante, as coisas de Deus é um mistério. Eu fui um dia cooperar com aquele dirigente que estava lá,
uma ceia, ele convidou, né? Aí a gente foi lá cooperar com ele, e quando eu cheguei, o Espírito Santo... Lembra quando Deus falou com Abraão? Levanta os olhos e tal. Sim. Né? E a tua descendência. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, levanta os olhos. Eu desci do carro, olhei e falei, isso aqui eu vou te dar na tua mão. Aí eu assustei, né? Eu falei, isso foi da minha cabeça. Aí entrei na ceia, aí comecei a olhar. Até hoje tem um jornalzinho que os irmãos fizeram, né? Aí olhei o tamanho da igreja e falei, isso vai ser muito pequeno. Se Deus está falando, isso aqui vai lotar. Aí fiquei, guardei aquilo no meu coração. Aí não foi muito tempo, aí não é que o pastor chegou lá e vai para a Vila Brasilândia, e eu falei, Glória tô lá, a Deus. pastor. Aí estavam uns problemas lá e ele ficou muito preocupado, eu falei, fica tranquilo, pode segura, Zé, enfim. Aí eu falei, pastor, Deus é comigo, tô em paz, tô seguro. Os irmãos olhavam, desprezavam você, mas o Espírito Santo foi trabalhando. No primeiro culto, uma quinta-feira, que eu assumi na terça, preguei na quinta. No sábado era um culto de mocidade, os irmãos iam. Naquele culto, Deus abriu tanto os céus e a palavra estava ministrando, Jesus começou a batizar com o Espírito. Glória a Deus. Aí os irmãos começaram a sentir que Deus era com a gente. O próprio Espírito Santo, ele dá testemunho. Sim. Às vezes você não precisa bater no peito e dizer, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem de oração, eu sou um homem de consagração. Sim. Não, o próprio Espírito Santo, numa situação como essa que o pastor está narrando para nós, é o Espírito Santo testificando. Eu sou na vida dele. Porque o Espírito Santo, ele capacita a gente para o trabalho. Sem ele, você não vai pregar, não resolve nada. Exatamente. É ele que capacita. Jesus não falou lá, primeiro fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Quando eles foram cheios do Espírito, eles saíram. Mas antes eles não saíram. Aí com o Espírito Santo na vida, e foi isso aí que aconteceu. Aí Jesus começou a batizar, foi muitas experiências na Brasilândia. Sim. E eu cheguei a ter culto nessa congregação que eu te mostrei aqui, de ficar 25, 30 pessoas do lado de fora, que Meu não cabia, Deus. foi chegando o povo, chegando. Glória a Deus. Pastor, e o que eu acho interessante é que é muito bom quando Deus fala conosco por intermédio de uma profecia. Sim. Talvez eu sou a pessoa que mais crê em profecia, porque tem gente que é meio sistemático, né? Mas eu creio em profecia, eu creio em revelação, a pessoa, né, Deus usa, eu não tenho dúvidas, e é muito bom. Muito bom. Quando você precisa daquela resposta e Deus toma o vaso, Sim. né, e te entrega a mensagem que você precisa ouvir, precisa daquela direção. Mas é muito mais gostoso. Sim. Quando o próprio Deus, fala com a gente. Ele fala conosco. Você tem convicção. Como, por exemplo, a sua ida para essa congregação. A ida para lá. Deus não usou assim um profeta dizendo, é a congregação Brasilândia, Isso. mas em uma revelação. Direto com a gente. Deus já te deu a direção. Direção, eu coloquei na mão de Deus e como dizia o pessoal, falei, não vai dar conta do recado. Deu tanto que a gente tirou a congregação daqui, comprou um novo terreno autorizado pelo ministério, construímos a igreja e o trabalho, e abrimos outros pontos de trabalho. Deixei lá com mais 4 congregações, essa mais 4. Sim. Foi um trabalho muito bonito. Até hoje os irmãos têm um carinho especial pela gente lá. Glória a Deus. Chama para voltar, para pregar. E depois da Brasilândia, pastor, eu soube que o pastor foi para a congregação Vila Carolina. Carolina. E lá o pastor também ficou um tempo expressivo, 12 anos. 12 anos. Naquela congregação. Naquela congregação. Conte um pouco do que Deus fez nesse lugar, pastor. Carolina foi uma coisa que... Olha, se eu falava, talvez há uns 4, 5 anos antes de ir, Deus mostrou que eu estava indo para lá. Eu tinha muito medo, era uma congregação, assim, muito abençoada, porém o peso era maior, né? Carolina, é verdade, sobre o pessoal e tal, enfim, eu fugia. Quando ia fazer as trocas, eu sumia. Não aparecia na Lapa, tá? Fiquei na congregação. Só que quando Deus mostrou que era a minha saída, eu comecei a falar com a esposa, arrumar as malas, falei, qualquer hora, o pastor vai tirar. Aí eu vim para a Carolina assim, ó. O pastor tinha uns problemas, o pastor Veiga, uma equipe, vão lá só aconselhar e tal. Chegou lá, deu uns problemas.
e precisava do dirigente na hora. Minha esposa não sabia, ninguém. Chegou na hora, o pastor Veiga virou: Toninho, vou deixar o irmão aqui, segura isso aqui até eu mandar um dirigente para cá. Aí eu tremi as pernas. Né? Ei, Mas daí meu Deus. eu fiquei: meu Deus, tem ninguém aqui. Ele falou: você vai ficar até que eu te mando outro. Tudo bem. Daí, sabe quando você tá com aquele medo e de repente você fala: não, também eu não vou me acovardar diante do Claro. ministério. Deus me chamou para isso. Falei: pastor, conta comigo, que eu puder ajudar. Então tá bom, você fica aqui, eu te mando já outro, preparando outro para vir atender o trabalho. E o senhor ainda na Brasilândia. Brasilândia. Então ficou dirigindo praticamente 2 congregações. Aí eu deixei o auxiliar lá, né? Na Brasilândia. Ele ficou auxiliando e eu vim para cá. Aí quando cheguei em casa, aí a esposa, ninguém sabia, né? Aí eu cheguei: e aí, como é que foi lá? Bem, hoje eu sou pastor da Vila Carolina. Assustaram a família, os meninos. Meu Deus. Como? Cheguei do culto, eu assumi o trabalho. Meu Deus. E agora? Vamos tocar, né? Vamos tocar. Então era só passageiro. Sim. Uma coisa rápida. E nessa coisa rápida eu fiquei lá 12 anos. 12 anos. Não tinha... O pastor falou: não, é você que vai ficar lá. Apazigou o negócio, graças a Deus. Aí uma outra experiência muito linda, que tem até alguém que gravou isso daí. Um dia eu estava, sabe, orando e buscando a Deus. E um dia eu falei para aquela igreja, uma pregação minha, na hora que eu estava pregando, falei: Deus vai fazer um milagre tão grande aqui que nunca aconteceu aqui. Algo diferente que nunca aconteceu. O pastor Jesaías, você conhece ele, que sempre trabalhou com a gente aqui, né? Jesaías trabalhou com a deputada. Sim, o Jesaías. Cooperava lá comigo. Ele era porteiro, ele sabe disso. Sim. Até hoje ele me fala. Quando eu falei isso, ele viu o ambiente e falou: pastor, falei, Deus vai derramar, vai batizar tanto crente com o Espírito Santo que nunca houve. Sempre batizava assim. Sim. Tal. Mesmo quando eu fui para lá, teve um momento que Jesus batizou 5, 6, e aí foi. Aí eu falei: é pouco. Deus vai fazer um derramamento aqui tão grande. Resumindo, isto era no meio do ano. Jesaías é testemunha disso. E outros irmãos. Quando chegou o final do ano, nós estávamos em novembro. Aí a gente foi pro culto. Aí um pastor daqui do Belém ligou assim do nada: pastor Toninho, tem alguém hoje? Eu falei: não, eu vou cooperar contigo, rapaz. Estou sentindo, venha. Aí chegou lá, deu uma palavra e falou: vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Aí começou a orar. Vamos. Jesus começou a batizar inclusive um dos meus filhos foram batizados e tal. 1, 2, 3, 4, 5 foi. Aí separava. Porque eu sou muito cuidadoso, esse negócio de batismo com o Espírito Santo, da pessoa fazer um movimento, falou: fui batizado e terminou 0. Acabou. Acabou. Isso para mim tem que ser a realidade, né? Sim, claro. Que um dos sinais do batismo com o Espírito Santo é falar a língua estranha. Sim. Não só naquele momento, mas prosseguir, buscando o renovo. A maior evidência, né, pastor? Evidência. Sei que passou de 50, foi 53, 54 e foi assim. A gente separava e eu pedia para os obreiros: vai lá e testava, e foi. Mais de 50. Glória a Deus. Aí um irmão gravou isso, ele não está esses dias, ele até falou, ligou para mim: pastor, eu tenho gravado aquele lá, que eu também fui batizado aquele dia. Que bênção. Foi 54, 55 batizado com o Espírito Santo. Pastor Toninho, o senhor acha que tem esse mistério com Deus? Porque por onde o pastor passou, houve batismo com o Espírito Santo. Lá no Iracema, na Brasilândia, agora na Vila Carolina. O pastor também mencionou no começo da sua fala que depois que foi batizado com o Espírito Santo, em muitos lugares que o pastor pregou, Jesus batizou com o Espírito Santo. Será que o pastor tem esse mistério aí com Deus? Porque por onde o pastor passa, deixa um rastro de fogo. Sim, é uma dedicação, um mistério que só Deus sabe. Eu tenho um filho, esse Wellington aí, meu filho, ele prega também e ele convida, vem, e Jesus batiza na hora. Glória a Deus. É um mistério com Deus, é só Deus na vida mesmo. É difícil até de... É que eu
sei lá, é Deus honrando a gente, né? Sim, sim. Eu sempre entendi que sem ele, a presença, o poder do Espírito Santo, a gente não consegue fazer nada. Eu fiquei todo esse tempo, aguentar uma congregação lá, quando nós entregamos a Brasilândia, com os pontos de pregação, tinha 925 membros e congregados. E para a gente suportar todo esse tempo, não é que a gente é bom, mas é o poder do Espírito Santo, Sim. a dedicação, a oração, é Deus que faz. Com Tá? certeza. É Deus que faz. Eu entendo que eu não faço nada. Claro que nem faço mesmo, né? A gente é o instrumento que Deus usa para isso daí. Com certeza. Agora, pastor Toninho, o senhor falou que quando recebeu a notícia do pastor Veiga, que queria assumir a congregação do Vila Carolina, o pastor percebeu que era um peso vindo sobre os seus ombros, uma responsabilidade maior. Agora, como que o pastor descreve, 12 anos depois, na Vila Carolina, agora o ministério te chama, nós estamos no ano de 2016, 16. O ministério te chama para assumir o setor 66 Parque Anhanguera. Como que foi para o pastor receber esse ofício, essa responsabilidade? Então, a responsabilidade é muito grande, mas Deus sempre, é um outro mistério que eu falo, eu glorifico a Deus por isso, pastor André. Deus me deu um sonho, Deus fala muito com a gente. E o que acontece naquele sonho? Eu estava ainda na Carolina, um trabalho muito bom lá, né? E eu estava na Marginal Tietê ali, perto da ponte, entre Ponte de Piqueri e Freguesia, não sei se você não conhece. Eu saí num sonho, saí com a pasta, terno, gravata, e fiquei num ponto lá de ônibus, esperando o ônibus. Sim. Saí assim, no sonho. Aí quando eu estava no ponto, aí veio um carro, parou no ponto, abriu a porta, falou, entra. Quando eu entrei no banco de trás, quem estava do lado? O nosso presidente, pastor José Wellington. Aí eu sentei aqui do lado dele, eu não vi o motorista falou, toca. Aí o motorista foi. Como eu conheço bem a área, que eu fiquei muitos anos lá andando por ali, saiu do Ponto de Piqueri, quando chega ali a Anhanguera. Ele entrou na rodovia Anhanguera. Aí ele entrou e foi embora. Anhanguera, pastor do lado, eu aqui, o motorista, não vi o motorista, eu sei que é o carro, eu entrei. Sim. E quando chegou lá numa altura da Anhanguera, ele encostou no acostamento ali, desceu. Aí o pastor desceu comigo e falou, tá vendo isso daqui? Era um canavial muito grande lá no sonho, né? Sim. Ele falou, você vai ficar aqui, vai fazer a colheita aqui. E entrou no carro, foi embora, eu fiquei. Aí eu acordei. Aí eu falei, meu Deus. Aí depois fiquei orando nisso, né? Orando. E quando eu estava orando para Deus entender, aí Deus me levou outra vez nesse mesmo lugar, tinha um cemitério. Inclusive tem um cemitério lá, hoje você sabe que tem do outro lado. Sim. Cemitério de Jaraguá. Ele levou lá no cemitério, eu estava entrando. E aí, quando eu estava entrando, eu via obreiros e muito aquele gemido. Até hoje eu ainda falo lá na igreja, aquele gemido, pessoas morrendo e tal, e etc. E até obreiros que estavam daqui para baixo, terno e gravata, lá pedindo misericórdia. Aí eu assustei muito, porque era muito forte esse sonho aí, né? E fiquei na minha, porque eu sabia que quando Deus vai dirigir, eu também não falei para ninguém, não conto para ninguém. Pastor, eu tive isso, nada disso. Todas essas direções eu guardo para mim, se é Sim. Deus, né? Aí foi quando o pastor me chamou aqui, logo chamou aqui e falou, estou criando um novo setor, presidente, eu estava até lá na Vila Carolina, cuidando lá de uma manutenção com o pessoal. Aí o pastor ligou e falou, o pastor está te chamando aqui. Aí eu vim para o Belém, eu até pensei que era brincadeira do pastor Elias, né? Você está brincando? Não, o chefe está te chamando aqui e tal, que jeito dele. Sim. Eu fui para casa, me troquei e vim para cá, para o Belém. Só que quando eu vim, eu entendia que alguma coisa ia acontecer. Ele não vai te chamar aqui só para Pai do Senhor, né? Sim. E aí quando eu cheguei, que entrei na sala, ele falou, senta aí e tal. Aí ele falou, Toninho, é o seguinte, eu cuidava, ajudava lá na parte das finanças da Lapa, o setor ali, então. Eu estou criando um novo setor
e eu pretendo mandar o irmão para lá, onde que é Parque Anhanguera. Aí o irmão volta, cuidadosamente, o nosso pastor, ele é, meu Deus, sério. Ele falou, irmão, veja lá com a família e tal, e daí você me dá um retorno. Eu estava tão seguro que eu só falei para ele até hoje, eu lembro disso. Pastor, que dia que é para ir para lá? Aí ele ficou assim, não, vai com a família. Não, eu já estou pronto para ir. Estou pronto para ir. Se o senhor mandar até agora, eu estou indo. Glória a Deus. Ele ficou assim, né? Ficou admirado. Admirado. Não, tudo bem. Só que eu não contei para ele o sonho. Eu segurei para mim. É um particular meu. Sei lá, se é uma emoção da gente, eu vou, né? Aí eu peguei, quando eu falei para ele, estou pronto para ir. Aí ele pegou a agenda, marcou dia 25 de fevereiro. Aí eu peguei e falei, tudo bem. Marcou. Eu fui seguro do que eu estava fazendo. É uma diferença muito grande de onde eu estava para lá, em todo sentido. Aí eu fui assumir, só que eram umas canas e tal, aquelas canas que chega a hora da colheita, né? Aí eu comecei lá com os irmãos, contei uma revelação e tal. Aí os irmãos falaram, você sabia que toda esta área era um canavial? Um Morro Doce? Glória Por isso que tem o nome de Morro Doce, né? Sim. Isso aqui era um canavial e tal, e com o tempo lá, e foi... Aí tinha uns irmãos muito antigos por lá, e a igreja foi crescendo. Hoje não tem mais a cana, mas tem o povo. E quando eu fui para lá nessa revelação, eu entendi, quando eu cheguei, eu falei, eu preciso de muita gente para trabalhar, porque eu tenho que fazer uma colheita rápida. Sim. Eu entendia um pouquinho de roça, porque fui criado lá. Eu falei, se vacilar, vai perder essa colheita. Então eu fui assim, assumi o trabalho. Aí alguém olha pra gente, será que ele vai dar conta do setor? Eu estou só há 10 anos. Só agora, se deu conta, não sei, eu estou lá com ele. Glória a Deus. Então, são assim, então todos os meus passos, pastor André e todos os irmãos que estão ouvindo a gente, né? Eu digo aos irmãos, eu nunca pedi para ir, porque quando o pastor falou, eu já sabia que eu ia para os lugares certos, até hoje. Glória a Deus. Pastor Toninho, como é bom ouvir o senhor. Nesse período que nós estamos aqui no programa, eu já chorei, já me alegrei, já tive que me segurar aqui na cadeira para não dar um brado, porque quando a gente começa a falar do céu, a gente sente a presença de Deus entre nós. Mas nosso programa já está se encerrando e eu gostaria, para a gente concluir esse bate-papo, o pastor deixasse uma rápida palavra aos irmãos que estão nos assistindo pelo canal da Confradesp, que estão sintonizados em nossa rádio, e em seguida o pastor também nos abençoar com uma oração. Amém. Eu quero deixar aqui um texto bíblico, 1 Coríntios 15, versículo 57 e o 58, está escrito assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí depois Paulo diz aqui, portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A gente, observando a palavra, tem muitos que começam e param no meio do caminho, ou no ministério, ou mesmo na jornada espiritual. A Bíblia diz para ser firmes e constantes, porque o Senhor, Ele nos dá a vitória. Da gente mesmo, a gente não consegue vencer. Mas, Paulo está dizendo, mas graças a Deus que nos dá. Esta vitória está no presente, não é só no passado. Não é verdade? Sim. A palavra está dizendo dá. Então, se Ele me deu ontem, Ele vai dar hoje, amanhã e sempre, né? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante dos problemas, ou se alguém estiver passando aí por um momento difícil da vida, é somente os nossos irmãos, amigos, ouvintes, crer na palavra de Deus, porque a vitória é certa. Sim. A vitória é certa. E depois Paulo conclui dizendo, agora, sede firmes e constantes. Esse firmes e constante quer dizer uma firmeza, não, eu estou crendo, eu sei no que eu sei em quem tem crido e prosseguir esta jornada. E constante. Sabe aquele que começa e larga no meio do caminho? Então não pode.
tem que ser constante na obra do Senhor e sempre abundante, porque a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Entender aos nossos irmãos, os colegas, aqueles que desejam o ministério, não é muito fácil, mas Deus é com a gente. E a gente conclui dizendo, o nosso trabalho não é vão. Por isso que eu me dediquei todo o meu tempo, o meu ministério ao trabalho, e não abro mão. Vou, claro que passa aqueles momentos de susto, que dá vontade de se esconder em algum lugar e fugir. Mas a gente não pode recuar, né? A gente tem que ir em frente, pastor André, viu? A ordem é para marchar. Marchar. Foi a ordem que Deus deu a Moisés. Diga ao povo que marche. Né? Sim. Não pare. Mesmo diante dos obstáculos, as dificuldades, enfrentamos. Mas não deve parar. Deixa aqui a minha palavra aos nossos irmãos. Amém. Aos nossos companheiros obreiros, também aos nossos irmãos da igreja, viu? Lá de Parque Anguera, vocês estão me acompanhando. Deus abençoe vocês e vamos em frente, viu? Não vamos parar na caminhada, não. Amém. Pastor Toninho, nos abençoe com uma oração. Estaremos orando. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, damos graça a Ti, Senhor, por esse momento especial, a oportunidade que o Senhor tem me concedido de poder junto aqui com o pastor André, Senhor, a Samara, ó Deus, estarmos aqui, ó Pai, ó Senhor, testificando dos milagres, da obra, do nosso chamado. Querido Jesus, agradecemos por tudo, mas pedimos que a Tua bênção permaneça sobre as nossas vidas, pastor André, todos nós, mas também sobre o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Continue com as Tuas mãos estendidas sobre ele. Também, ó Deus, abençoando o vice-presidente Wellington Júnior, toda a diretoria da igreja, os pastores setoriais, todo o nosso ministério. Senhor, continua com a Tua boa mão, Senhor, como sempre tens feito, guiando e nos dirigindo em tudo. Pai, assim nós rogamos, no Teu maravilhoso nome, nós agradecemos. Amém. Amém. Pastor Toninho, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. As portas do Confradesp em Revista estão abertas. Sempre que o pastor desejar, vem aqui bater um papo com a gente, conversar das maravilhas que Deus tem realizado em sua vida, em seu ministério e também na sua família. Que Deus continue te abençoando, prosperando mais e mais o seu ministério e te dando vitória em todas as áreas, em todos os níveis. Amém, pastor André. Muito obrigado. Fica aqui a minha gratidão a Deus e todo o nosso ministério. Viu? Deus abençoe. Quero mandar a paz do Senhor aos irmãos lá de Parque Anguera. Que Deus abençoe os irmãos e nós estaremos juntos aí na batalha, viu? A paz a todos. Pois é, meus irmãos, que bate-papo espiritual, como Deus falou conosco. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou na tua alma, no teu coração, e você foi renovado nessa manhã de terça-feira. Glória a Deus por isso. Obrigado pela sua audiência, aos irmãos que estiveram em nossa rádio, nos ouvindo, que o Senhor possa abençoar a sua vida e lhe permitir uma terça-feira de bênção, de conquistas e de grandes realizações. E terça-feira que vem estaremos novamente aqui com mais um convidado especial. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, esteja aqui participando do Confradesp em Revista, porque é um programa que tem edificado muitas vidas. Deus abençoe!